Estou aqui com Paulo Arthur Góes, diretor executivo da Fundação Procon, não é? Com certeza, eu já falava aqui antes de a gente ir para o intervalo, muitas perguntas nós temos para fazer, e eu fico até com dó do Paulo, porque eu fico imaginando a situação dele nas festas, em casa, com a família, o que deve chover de pergunta não é mole, né? É um prazer estar aqui com você hoje, Bem-vindo. Márcio, com todos os nossos telespectadores. Sem dúvida, as perguntas são frequentes e nós que trabalhamos há muito tempo com a defesa do consumidor temos o grande prazer em responder a todas elas, porque o consumidor bem informado é um multiplicador e é um cidadão apto a exercer os seus direitos. Não, minha mãe, ela mora ali pertinho de das unidades do Procon. Ela é fã incondicional, já fez amizade com todo mundo, não é? E já foi ajudada demais, demais mesmo. Ela que deve estar assistindo agora, deve estar dizendo, não, isso é verdade mesmo. São 36 anos do Procon no Brasil, é isso? Exatamente. A Fundação Procon São Paulo é o órgão pioneiro na defesa do consumidor no nosso país. Completou ontem, dia 6 de maio, 36 anos de existência. Ela começou pequena, um grupo pequeno de loucos que se dedicaram, então, naquele momento, a estudos das relações no mercado de consumo, a pesquisas, e começou, então, a fazer o atendimento à população, e daí nunca mais parou, foi crescendo, crescendo. Hoje são 960 servidores no quadro da Fundação Procon São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que você gostaria e muitas vezes responde, mas que talvez a maioria das pessoas não façam. O que o Procon não é? O Procon não é uma entidade privada. O Procon é um órgão. O Procon não é um órgão de punição. O Procon é um órgão voltado à educação, à conscientização e também à aplicação da lei. Como é que funciona? Por exemplo, a pessoa ela se sente lesada em um direito dela, mas tem dúvidas. Ela vai entrar em contato com o Procon e a partir daí o que vai acontecer? A maior parte das demandas que a Fundação Procon registra e atende é justamente relativa o consumidor, a sua maioria tem dúvidas com relação a um determinado produto, a um serviço, aos seus direitos, né? Isso eu diria que algo em torno de 60% a 70% dessas demandas, né? Agora, há também casos em que o consumidor tem um problema concreto, efetivo, e precisa de um auxílio do órgão de defesa do consumidor, do PROCON, e nós temos no Brasil, no nosso país, hoje uma rede com mais de 600 órgãos de defesa do consumidor. É uma rede pequena ainda, precisa ser expandida. O PROCON atua também na fiscalização do mercado de consumo, na conciliação, portanto, como eu já disse, na solução das demandas individuais, na fiscalização do mercado de consumo, na municipalização, que é um eixo importantíssimo da política estadual de defesa do consumidor, que é a descentralização das atividades, o fomento, o incentivo à criação de órgãos municipais de defesa do consumidor, e também naquela ação que nós reputamos, aquele eixo de atuação que nós reputamos o mais essencial da política de defesa do consumidor, que é a educação e a conscientização do cidadão. Certo. Nesses problemas que constantemente devem aparecer, né? Porque você disse, em muitos casos são dúvidas, em outros são problemas reais. O PROCON ele se dispõe mesmo a acompanhar a pessoa no desenvolvimento desse processo, orientando nas várias etapas, chega a intervir junto ao fornecedor, àquele que entregou aquele produto à pessoa, ou que estabeleceu aquela relação de comércio com ela. Exatamente. O PROCON ele atua na defesa e na proteção dos interesses do consumidor. Ele, no caso, por exemplo, das reclamações que chegam ao órgão, ele notifica as empresas para que elas apresentem uma solução àquele caso, ele faz a mediação desse conflito, sempre tomando por base o princípio de que o consumidor, o princípio estampado no nosso Código de Defesa do Consumidor, inclusive, de que o cidadão, o consumidor, é a parte mais fraca, a parte mais vulnerável na relação de consumo, e procura a solução daquela demanda de uma maneira ágil, rápida. Muitas vezes isso não é possível, mas na maior parte dos casos, sim. E
inclusive realizando um trabalho de extrema importância, porque essas demandas que são solucionadas no âmbito do PROCON não desaguam no nosso Poder Judiciário, já com um acúmulo muito grande de problemas. A gente tem aí já uns 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, não é? Isso é uma conquista do PROCON? Essa é uma conquista do nosso povo, do povo brasileiro. O PROCON participou desse processo, a Fundação PROCON São Paulo, assim como outras entidades, outros órgãos, o Ministério Público também, uma atuação muito importante. São Paulo foi um dos berços da defesa do consumidor no nosso país. Daqui emanaram e emanam ainda muitos pontos positivos que influenciaram na aprovação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, sem dúvida alguma, uma conquista do nosso povo, do nosso cidadão. É uma lei que foi acolhida pela nossa sociedade. Certo. Quando se fala do Código de Defesa do Consumidor, a gente diz, é a lei que pegou, porque as pessoas, todos nós, afinal, somos consumidores, e nós exercemos, muitas vezes, o nosso direito. E teve algo que marcou esse momento em que essa lei foi proposta? Né? Teve alguma coisa assim, especial que motivou o Estado a dar esse passo em direção à formulação dessa legislação? As legislações de defesa do consumidor, a proteção do consumidor de um modo geral, no nosso país e pelo mundo afora, ela nasce a partir de uma constatação muito simples, a de que numa sociedade, numa economia de mercado, numa sociedade de massas, né, onde as relações são massificadas, o indivíduo deixa de ser, perde a sua individualidade, se torna um número, né, mais um entre uma multidão. Não há mais aquela proximidade entre quem compra, adquire produtos e quem vende produtos. Há um distanciamento muito grande. Os contratos são feitos de modo a atender em massa essas demandas. Há um desequilíbrio muito grande de forças entre o consumidor e as empresas, os fornecedores. Isso faz com que os estados, a partir do seu poder legislativo, do seu poder executivo, formulem políticas e legislações voltadas a restabelecer esse equilíbrio. O Código de Defesa, as legislações de defesa do consumidor nascem a partir dessa necessidade típica da sociedade de consumo. Mesmo tendo esse código, a gente vê que existem muitas práticas abusivas, não é? E parece que cada vez assim, parece cada vez mais não, mas parece que em certos momentos muito encorajadas. Esse encorajamento dessas práticas, você acredita que se dá muito mais em função da falta de conhecimento ou em função da falta de atitude do consumidor? Ele se inibe diante daquilo que seria o direito dele, ele não busca esse direito, apesar de desconfiar que ele o tem, ou é falta de conhecimento mesmo, pela sua experiência? É um conjunto de fatores que inclui, sem dúvida alguma, o desconhecimento dos direitos, mas também a gente pode dizer que muitos dos problemas nascem de deficiências, por exemplo, nos mercados regulados, de uma falta de atuação mais contundente, mais ativa das agências reguladoras. Hoje, se você analisar, a maior parte dos problemas nos órgãos de defesa do consumidor, e o PROCON São Paulo não é diferente, diz respeito a setores regulados da nossa economia, telecomunicações, serviços financeiros. Então, essa manutenção de práticas abusivas, ela é reflexo de uma série de problemas que podem ser atribuídos à sociedade, ao mercado, ao Estado. Os campeões de reclamações continuam sendo as empresas de telefonia. Quais são hoje as mais citadas? Em telecomunicações, o setor de telecomunicações tem, ao longo dos últimos anos... Continua na pole ali. Ocupado as primeiras posições do ranking do PROCON. Mas ele foi vencido nesse último cadastro pelo setor financeiro. Com a melhoria da condição de emprego e renda
da população brasileira, o que é positivo e muito importante, o acesso facilitado a bens e serviços através do crédito. Então, hoje você tem milhões de pessoas com cartões de crédito, com acesso à contratação de crédito, que permite, por sua vez, o acesso a outros bens e serviços. O setor financeiro acaba se destacando, e isso se reflete no nosso cadastro, onde o primeiro colocado foi uma instituição financeira nesse ano. Nossa, tá bom. André, quem está aí? Que pergunta você tem aí para o Paulo? Dentro desse assunto sobre as reclamações, né, no setor de telecomunicações, diante da precariedade no atendimento, principalmente no atendimento pelo telefone, né? O que o consumidor deve fazer quando ele tenta cancelar o seu contrato com a sua TV a cabo ou a sua operadora de telefone celular e não consegue porque não, ou fica horas ainda esperando, ou acaba sendo de uma certa forma, desculpe a expressão, mais enrolado, assim vamos dizer, né? Como ele deve proceder diante dessa situação? Muito boa noite, obrigado. Essa é, sem dúvida, uma questão crítica de todos os setores da economia, mas notadamente nesse setor de telecomunicações, que é a deficiência do pós-venda das empresas, né? Os canais de relacionamento com o seu consumidor, saque, ouvidoria, né? Os call centers. Problema tão grave, tão crônico, que resultou na edição de um decreto presidencial, há alguns anos, estabelecendo regras básicas para o funcionamento desses serviços de atendimento ao consumidor, a ponto de essa legislação prever, a grosso modo, eu diria, para dizer no português claro, o seguinte, que, olha, o serviço de atendimento ao consumidor não pode bater o telefone na cara do consumidor. Está escrito isso lá no decreto. Com outras palavras, é claro, mas basicamente isso. E, realmente, há uma deficiência, é um problema crônico, né? Os órgãos de defesa do consumidor fiscalizam, o PROCON tem milhões em multa aplicados a essas empresas por má prestação de serviço, deficiência no atendimento aos consumidores, e diante de uma situação como essa, o consumidor deve, bom, quando ele quer cancelar um produto, ele tem o direito de fazê-lo, no caso de um serviço regulado, como é o de telecomunicações, pelo SAC. Uma vez feito o cancelamento, ele não pode mais ser, a partir dali, cobrado de nada em relação àquele serviço, àquele produto. Ele deve, é muito importante que o consumidor anote o número do protocolo dessa ligação, que é obrigação da empresa fornecer a ele. E se tiver algum problema, continuarem sendo feitas cobranças, ele não conseguiu o cancelamento do serviço, ele deve recorrer a um órgão de defesa do consumidor ou a própria Anatel, no caso. Agora, uma coisa interessante, né? Porque, sem citar a empresa, né? Mas dentro dessa qualificação de telecomunicações, às vezes você quer fazer um cancelamento de uma linha, por exemplo. Eu acho que tem apenas um atendente para todo o Brasil, né? Porque se você aperta o número do cancelamento, meu amigo, e você fica. Eu já passei por essa experiência, ao ponto de o celular descarregar a bateria e você não ser atendido. E você não é atendido, o protocolo não é oferecido. Então, cai na central, te põe no aguardo, você não é atendido por nenhum dos atendentes, você não tem o seu número de protocolo e precisa ficar tentando, né? É difícil. Muitas vezes, se você goza de uma linha, apenas de uma linha móvel, que muita gente hoje no Brasil tem, não tem um telefone fixo em casa, não é? Você tem que ficar sempre ali tentando do seu celularzinho, não é? E se você quer fazer uma ligação de uma linha fixa, aquele 0800 nem sempre está disponível, né? Você tem outros tipos de número. Se você quer, por exemplo, no momento de intervalo ligar da sua empresa, nem sempre é possível, porque você tem que solicitar isso a partir da telefonia. Não é um serviço gratuito, não é? Porque se não é um 0800, já não é um serviço gratuito, né? Pode ser gratuito, sim. Por exemplo, pode ser. Por exemplo, no caso do setor de telecomunicação, muitas dos saques, né, do serviço de atendimento ao consumidor, não são 0800, são telefones, por exemplo, 10, algum outro algarismo, né? Mas você tocou num ponto importante, Márcio, porque
O saque deve ser gratuito, Aham. então tem que ser informado para o consumidor. Em todo o material que ele utiliza, que é fornecido a ele no contrato, Aham. um cartão, alguma coisa assim, no site da empresa, e deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pois é, e devia ter uma estimativa de tempo também, né? Um limite de tempo de espera para a pessoa, porque é desrespeitoso aquilo que se enfrenta. Não é? Quem é que tem, por exemplo, 30 minutos do seu dia, 40 minutos do seu dia, para ficar ali esperando para, de repente, cancelar um serviço do qual já não está mais satisfeito? E, Márcio, também existe. A legislação determina que o prazo para que você seja atendido pelo funcionário, pelo atendente, uma vez feita a transferência da ligação, que só pode correr uma única vez, é de 60 segundos. Você tem que ser atendido em 60 segundos. Agora, é lógico, a partir do momento que você é atendido, você vai travar um diálogo, vai solicitar uma informação, um cancelamento, ou fazer sua reclamação. Isso pode durar algum tempo. Tá, esse ser atendido não quer dizer cair naquela central de atendimento e ficar em stand-by, não, né? É alguém atender você. Exatamente, é um atendimento humano. Pois é, coisa séria isso. Agora, tem entidades que não querem se sujeitar, por exemplo, ao código, querem se eximir de estar sob o Código de Defesa do Consumidor? Sim, existem. Nós podemos citar como exemplo o caso das instituições financeiras, que durante muitos anos relutaram, né, procuraram se esquivar Mas não é uma das relação de aplicações. serviço? Sem dúvida alguma, o próprio Código de Defesa do Consumidor conceitua como um serviço, né? E durante muitos anos, sob o argumento de que os serviços bancários são regulados pelo Banco Central e não estariam sujeitos às regras do Código, as instituições financeiras buscaram afastar a aplicação da Lei de Defesa do Consumidor, questão que foi definitivamente resolvida a partir do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade pelo STF, que decidiu, então, que no relacionamento com os seus clientes, os bancos devem, sim, obedecer às normas do Código de Defesa do Há Consumidor. outros exemplos de entidades assim? Ou só mesmo assim? Esse é um exemplo mais latente, né, onde fica mais evidente a força do Código de Defesa do Consumidor. E isso acabou desestimulando muitos outros setores. Agora, tem-se uma ideia, Paulo, muitas vezes, que o brasileiro ele não exige os seus direitos, que ele tem muito essa postura do deixa para lá, não vamos mexer, não vale o incômodo. Isso é verdade? Ainda há um grande número de pessoas que não reclamam, que não exercem os seus direitos, que não, muitas vezes por desconhecimento desses direitos, muitas vezes por não acreditar nas instituições, mas esse é um número que vem diminuindo. E, nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor trouxe um novo patamar de transparência e de ética nas relações e de consciência da população com relação aos seus direitos. Ainda há um número grande de pessoas que não reclamam, mas as pessoas, o consumidor tem, a partir do conhecimento dos seus direitos e do papel estratégico importante dos meios de comunicação que fazem reverberar e disseminar as informações relativas à defesa do consumidor, à proteção do consumidor, tem ganhado uma consciência cada vez mais crítica e vem exercendo cada vez mais os seus direitos. Agora, dentro do PROCON, o que se percebe que, na maioria dos casos, quando as pessoas entram em contato com uma reclamação, na maioria dos casos, o consumidor tem razão ou não? Na absoluta maioria, o consumidor tem razão. E mais um dado, 99% dos consumidores que procuram o PROCON, isso nós já medimos, já avaliamos, procuraram antes a empresa. Ou seja, deram uma oportunidade para o seu fornecedor de que ele resolvesse esse problema, sem que fosse necessária a intermediação, a intervenção do Estado nessa relação. Infelizmente, isso muitas vezes não acontece ainda. Poxa, André. No caso de a pessoa fez a ligação, pediu um cancelamento de um serviço, não foi atendido, se reportou à loja.
Existe alguma lei que obriga a loja a fazer o cancelamento? Ou porque geralmente a loja manda ligar no saque, né? Olha, nós só podemos fazer o cancelamento do determinado serviço através do telefone. O que o consumidor pode fazer nesse caso, onde ela fica do telefone para a loja, da loja para o telefone, e o caso dela não é resolvido? Bem, tratando-se de, como eu disse, um serviço regulado pelo Poder Público Federal, exemplo, telefonia, energia elétrica, bancos, planos de saúde. Nessas hipóteses, o consumidor tem o direito de poder realizar o cancelamento pelo SAC, pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Agora, se ele optar por fazer isso num estabelecimento, numa loja, numa unidade física daquela empresa, disponível na sua região, no seu bairro, no seu município, ele pode fazê-lo, é ele que escolhe, né? O que não pode acontecer é um jogar para o outro. Esse chamado jogo de empurra, né, para usar um termo muito comum, ele não é permitido. Quem receber a demanda tem que resolvê-la para o consumidor. Agora, há outras situações em que, por exemplo, as compras feitas pela internet, que hoje é um setor, o e-commerce, né, é um setor que cresce vertiginosamente, né, a tendência é crescer cada vez mais. Quando o consumidor faz uma compra pela internet, ele tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, assegurado o direito de desfazer essa compra, de desfazer esse negócio, receber o que pagou de volta, sem quaisquer ônus. Não pode ser descontado dele frete ou qualquer outra taxa, ou qualquer outro serviço. Ele tem o direito de fazer esse cancelamento, essa rescisão do contrato no prazo de 7 dias. Da realização do negócio ou do recebimento do produto, né? Então, é o chamado direito de arrependimento. Vale também, que vale para compras feitas fora do estabelecimento comercial. Uma compra feita pela internet, pelo telefone, aquele vendedor que vai até a casa do consumidor para vender um filtro, para vender enciclopédia. O consumidor pode, no prazo de 7 dias, um título de clube. O consumidor pode, no prazo de 7 dias, cancelar, e é direto com o lojista, né? Agora, há outras situações, como, por exemplo, a pessoa adquirir um produto, seja pela internet ou no estabelecimento comercial físico mesmo, e esse produto apresentou um defeito. Apresentou um defeito. O consumidor tem o direito de exigir a solução do problema, tanto da loja que vendeu para ele, quanto do fabricante do produto. Vamos imaginar um aparelho celular. Um aparelho celular, que é um bem que hoje, como você bem colocou, Márcio, todo mundo tem, as pessoas compram e trocam de aparelho celular quase que como trocam de roupa, né? É uma febre. Isso mesmo. Então, assim, nessas situações, o consumidor pode exigir da loja que ele comprou a solução do problema. Ele não precisa recorrer ao fabricante, assistência técnica, como muitos lojistas acabam orientando, e o consumidor acaba aceitando isso, porque desconhece os seus direitos. Num prazo curto, ele pode exigir a troca do produto, ou ele tem que se submeter ao conserto? Em se tratando de um produto comum, o fornecedor tem o prazo de 30 dias para realizar o conserto. Desde que seja um defeito, cuja solução, primeiro, que comporte uma solução, e cuja solução não proporcione uma depreciação econômica do bem a ponto de ele não conseguir voltar ao que era. Vou dar um exemplo. Eu comprei um carro 0 quilômetro. Eu retirei da concessionária 0 quilômetro. Isso acontece. E verifiquei depois, ali andando com o carro, percebi o quê? Que o carro foi batido. Que foi feito um serviço de funilaria naquele automóvel. Sei lá, porque do caminho da fábrica até a concessionária ele caiu da cegonha, né? O consumidor, nesses casos, ele não é obrigado a aceitar a funilaria no serviço do automóvel. Por quê? Ora, vai fazer a funilaria, comprou um carro 0, né? Se ele soubesse que aquele carro havia sido batido, certamente ele iria exigir um desconto no valor do bem, né? Agora,
Uma geladeira, por exemplo, é um bem essencial. Eu não posso ficar esperando 30 dias o conserto de uma geladeira. Agora, para os demais produtos, há um prazo de 30 dias para que o fornecedor faça esse conserto. Agora, por exemplo, no caso de uma roupa, aquele tempo, aquela determinação de 7 dias. Se a pessoa utilizou esta roupa dentro desse período de 7 dias, ainda assim ela pode efetuar a troca? A Bem, devolução? No caso de uma roupa, de uma peça de vestuário, a gente precisa primeiro entender que o prazo de 7 dias vale para aquelas compras feitas fora do estabelecimento comercial, Certo. pela internet. Se ele usou, não. Mas o que acontece? Não é comum as lojas do comércio, do varejo, e não. Eu vou até uma loja, compro uma peça de roupa para mim ou para dar de presente a alguém. Agora, no Dia das Mães, nós estamos aí às portas dos Dias das Mães, onde há um consumo muito grande, sobretudo de A pessoa vestuário. experimenta, não serviu, A não pessoa gostou. compra para dar de presente. Aí a pessoa que ganhou não gostou, quer trocar. Ou ela própria depois olhou e não gostou, quer trocar. O comércio o comerciante não é obrigado a trocar o produto se ele não tiver defeito. Mas o que acontece? A concorrência no varejo faz com que as lojas Acaba favorecendo. Né? acabem adotando essa prática. Então, o que acontece nesses casos? Há regras que eles estabelecem, que devem ser informadas previamente ao consumidor, para que ele possa, então, exercer esse direito. Paulo, o que a pessoa, já estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Eu queria que, de uma maneira resumida, você dissesse o que cada cidadão vai encontrar ali no Código de Defesa do Consumidor, o que ele vai encontrar lá, o que espera por ele lá, e aonde ele pode encontrar de maneira fácil esse mesmo código. Bem, o código pode ser encontrado em todo estabelecimento comercial, porque é uma lei que obriga que todo estabelecimento comercial mantenha em local visível um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Isso não é à toa, para que as pessoas saibam que elas têm direito, que elas podem consultar ali. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei muito didática. O consumidor vai encontrar ali direitos básicos, seus direitos, o direito à informação, que é essencial para que ele possa se proteger, o direito à liberdade de escolha, que é fundamental para que ele possa defender os seus interesses econômicos, o direito à saúde e segurança, que é uma proteção da sua incolumidade física e psíquica. Por exemplo, quando um produto é colocado no mercado de consumo e ele apresenta um alto grau de descobre-se ali posteriormente a sua introdução no mercado que ele apresenta um alto grau de risco à saúde ou segurança do consumidor. As empresas são obrigadas a fazer o recall. Quantas campanhas de recall não vemos aí? Fazem porque a lei obriga, né? O consumidor vai encontrar ali, o código é um manual de instruções da cidadania. Ok. Está aí a resposta para você. Quero agradecer aqui o Paulo por sua disponibilidade de estar conosco nesta noite, por todo o esclarecimento que ele vem nos trazer. Os nossos parabéns ao PROCON, a todo o serviço que tem realizado. Não é? E, graças a Deus, muitas pessoas satisfeitas com esse serviço. Não é? E seja bem-vindo, a casa está de portas abertas para você. Queremos contar com você outras vezes aqui também no programa. Márcio, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Eu quero dar os parabéns a você, a toda a equipe aqui por esse excelente programa. Acho que é de utilidade pública, leva informações importantes para o cidadão, e o PROCON é parceiro para todas as atividades que visem disseminar a cidadania da nossa população. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. Quero agradecer também, é lógico, não vou terminar sem deixar a Bárbara cantar para nós mais uma música do seu CD, mas desde já quero te agradecer, viu, mais uma vez, pela sua presença aqui no Papo Aberto. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei super feliz com o convite e aprendi muito hoje. Seus convidados maravilhosos, obrigada. Legal, e está aqui, olha, para você ver e também adquirir Bárbara Marques no seu CD Sem Rascunho. Eu já estava perguntando aqui, a música anterior, cadê Bárbara? Onde é que consta que... Falou, não, essa foi um extra que ela trouxe para o programa, que provavelmente estará compondo seus próximos trabalhos. Adoro música francesa, vou compor outras coisas em francês. Quero aproveitar, Márcio, quero fazer um convite a você e a todos os telespectadores que estão aí nos assistindo nessa noite, falar dos meus shows.
Por favor. Quero aproveitar e fazer aqui esse convite. Nessa sexta-feira, dia 11 de maio, às 17 horas, eu estarei em São Paulo, fazendo um show na estação Paraíso do metrô. É uma apresentação gratuita. E na semana que vem, dia 17 de maio, estarei na FENAC, em Pinheiros, também fazendo divulgação desse meu CD, às 19 horas. E dia 5 de julho, eu estarei com esse show do CD Sem Rascunho, no Sesc de Piracicaba, no interior de São Paulo. Tá certo, parabéns. Não é? Então, um grande abraço para você que acompanhou até agora o Papo Aberto. Um abraço para a banda Papo Aberto. Obrigado, André, não é, pela sua participação também, trazendo aí os nossos tuiteiros. Não é? Hoje não teve o SMS, mas na semana que vem, nas próximas semanas, você também pode participar por meio do SMS. E fica com você, Bárbara Marques. Segunda-feira, às 22 horas, nós temos encontro marcado aqui no seu programa Papo Aberto. Não me sinto bem em depender de alguém pra me sentir feliz. Se um dia eu esquecer de mim, a razão da vida chega ao fim. Mas você não me escutou, quis me machucar. Você já me fez perder muito tempo e agora é hora. Vou te esquecer, tô indo embora. Você já me fez perder muito tempo e agora é hora. Vou te esquecer, tô indo embora. Sempre parecendo um bom rapaz, foi tão fácil de me convencer que ao seu lado eu teria mais do que tudo que eu sonhasse ter.